Oi, professora! Que tal aí nesse período de quarentena dar algumas dicas para os seus alunos de como é que eles podem estudar melhor, para ter um aproveitamento melhor? Essa indicação que eu vou dar para vocês aqui é indicado aí para terceiro e quarto ano, dependendo da escola já dá para usar aí com o segundo ano, dependendo dos conteúdos e da maturidade das crianças, né? Eu não gosto de rotular, não gosto de dizer que todos conseguem utilizar uma mesma técnica, mas é uma técnica bem legal. Eu mesma uso essa técnica em meus estudos, tá? Ela é chamada de técnica ou método de Cornell. Não literatura de cordel, Cornell, com 2 L's, tá? Antes de eu ensinar a técnica, eu queria dizer para vocês que sempre quando a gente vai começar a estudar, é importante a gente dar uma folheada no material, seja no livro que eu vou ler, ou até eu vou estudar um capítulo específico de uma determinada matéria. Ensine o seu aluno que ele precisa dar uma folheada no material, ler os subtítulos, gerar perguntas sobre aquilo, mesmo que ele não tenha tido ainda contato com aquela teoria. Eu gosto muito de sempre aconselho os meus alunos, os vestibulandos, que eu atendo alguns ainda, a olharem antes da aula, se não dá tempo de estudar propriamente antes da aula, né, de fazerem essa olhada do capítulo antes, para eles não chegarem ali sem saber que objetivo que aquela aula vai ter, tá bom? Vou aí passar para você agora como é que funciona a técnica, mas antes não esqueça de dar essa dica valiosa aí de estar olhando os capítulos, subtítulos, enfim, tá bom? Então aqui a técnica de Cornell. Ó, a folha sulfite ou a folha de caderno, ela deve ser dividida dessa maneira aqui, ó. No espaço A, ele vai escrever todos os tópicos que ele viu sobre o assunto. Tópicos que ele compreenda, tópicos que não sejam algo muito extenso, mas que também seja algo que dá para ele, sinaliza sobre o conteúdo, né? Não podem ser palavras soltas, tá? Principalmente com os pequenos. Quanto menores, mais difícil de fazer esse exercício de resumo, tá? No espaço B, ele mesmo vai elaborar perguntas sobre o que ele escreveu no espaço A. Então, ele vai olhar novamente isso aqui, vai reproduzir mentalmente, ou vai ele mesmo conversar com ele sobre os conteúdos que ele viu aqui, e ele vai elaborar perguntas aqui, ok? Depois ele vai cobrir essa primeira parte aqui, tanto o espaço A quanto o espaço B, e ele vai responder. Desculpa, ele cobre só o espaço A, né? Porque ele precisa ver as perguntas no espaço B. Ele vai responder aqui no espaço C as perguntas que ele fez aqui no espaço B. Responder com as palavras dele. É um exercício que, num primeiro momento, eles vão achar difícil, tá? Por quê? Porque eles não têm essa habilidade ainda de eles mesmos buscarem as perguntas aqui, tá? Eles são muito dependentes de nós aí até o 5º ano, né? Então, mas isso é um desafio para ele começar a fazer, tá? Quanto antes ele faz esse exercício, mais independente ele vai ficando. E aqui ele vai responder as perguntas do espaço B. Ok? Ele não volta no A para ver. O que significa quando eu não sei responder aqui? Que tem coisas aqui que ainda não estão compreensíveis. Daí eu tenho que, num outro momento, né, num segundo momento, olhar para cá novamente, tá bom? E qual é a próxima etapa dessa técnica? É pegar uma folha em branco e nessa folha, que eu diria que é o espaço D, né? Ele vai fazer um resumo. Num primeiro momento, pode ser olhando aqui essas respostas, tá? Um resumo do que ele conseguiu entender do conteúdo. O ideal é que ele consiga fazer esse resumo sem a ajuda do espaço C, mas no início a gente vai orientando para que eles façam primeiro com a ajuda do espaço C e depois eles passam para o próximo passo, né? Que é fazer sem a consulta. Lembrem que é ter dentro da memória dele aquilo que precisa estar e não no papel. Nós, professoras, ficamos com uma segurança muito grande, isso adultas, imagina umas crianças. Elas querem anotar tudo porque elas acham que estando no papel tá seguro. Na verdade, tem que estar na nossa cabeça para estar seguro, tá bom? Espero que você tenha entendido e é importante que eu destaco aqui é que essa técnica ela vai ajudar bastante, principalmente à medida que os alunos vão tendo muita
teoria para estudar, muito conteúdo para estudar. Ela vai ajudar naqueles revisionais que a gente já conversou. Lembra da memória de curta duração e a de longa duração? Então, hoje eu faço esse resumo, eu utilizo essa técnica e daqui uma semana, mais ou menos, eu vou voltar nesse conteúdo ali para dar uma olhada, eu vou de novo, eu vou perguntar para mim mesmo, de novo eu vou fazer um outro resumo, tá? E isso vai ajudando para que ele fixe os conteúdos e que eles realmente se transformem em conhecimentos. Nós estamos aí vivendo uma era de informação, mas isso não significa necessariamente que essas informações elas são conhecimento. Nós temos que ajudar os nossos alunos para que eles transformem essas informações soltas em conhecimento. Principalmente agora que nós estamos tendo a oportunidade de ajudá-los a terem mais autonomia. Eu sei o quanto está sendo difícil, né, a princípio por conta dessa questão aí que a gente tem vivenciado de excesso, muitas vezes, de burocracia, né, de a gente fazer porque tem que fazer, mas é um momento único aí para a gente ensinar os nossos alunos a estudarem e ensinar também a se apaixonarem por aprender, porque não existe coisa melhor do que aprender.